Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. O meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia e à Miti Pro pela captação das imagens em vídeo. E, claro, à Rádio Voz da Ria que nos acolhe neste estúdio Bondalti. O nosso convidado de hoje é Ricardo Calado, é investigador principal do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, doutorado em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa, tem no seu currículo mais de 200 publicações científicas e é especializado em biotecnologia marinha e aquacultura sustentável. Ricardo, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Excelente. É um prazer estar aqui. Queria abrir a nossa conversa com algo que é uma conquista tua e da tua equipa e que pode vir a ter impacto nas nossas vidas. Gostava que me falasses do código de barras para animais marinhos. Ou seja, como é que é possível rastrearmos a origem de um bivalve ou de outro organismo marinho, desde o local onde vive, onde é capturado, até às nossas mesas? Bom, todos os animais marinhos, aliás, todos os animais, de um modo geral, e todos os vegetais, quando crescem num determinado ambiente, recebem influência desse mesmo ambiente. No ambiente marinho, isso é possível através dos tecidos, quer vivos, quer não vivos, que esses organismos têm. Podemos estar a pensar, por exemplo, nos ossos de um peixe, na concha de uma ameijoa, podemos estar a pensar nos tecidos de uma alga. Todo o meio envolvente vai condicionar aquilo que se vai depositar nesses tecidos. Vai-lhe dar uma assinatura geoquímica. Exatamente, uma assinatura geoquímica, uma assinatura bioquímica, uma assinatura molecular que vai ser única daquele local. É um código de barras que não é possível falsificar e que, portanto, pode ser utilizado para verificarmos se um determinado organismo efetivamente foi capturado ou foi produzido numa determinada localização. E qual é que é a vantagem? Qual é que é a minha vantagem, enquanto consumidor, de saber que aquele peixe que eu compro foi produzido ou foi capturado num local A, B ou C? Bom, temos muitas vantagens, quer para a saúde do consumidor, quer para não entrarmos naquela famosa conversa do gato por lebre, não é? Portanto, nós podemos garantir que um produto que nos foi vendido como sendo oriundo de uma proveniência onde é seguro capturar organismos, efetivamente ele foi capturado lá e não noutro local onde, por exemplo, os animais podem estar contaminados. Isso é particularmente verdade, por exemplo, para os bivalves, não é? Há zonas que são interditas. É muito relevante. Ou seja, há zonas onde a apanha é de todo proibida, há zonas onde a apanha é proibida durante alguns períodos e é muito importante para a questão da saúde pública e da saúde do consumidor sabermos efetivamente se o bivalve foi ou não coletado nesses locais. Também é importante, por exemplo, se eu for um produtor e quiser diferenciar o meu produto. É isso que eu te ia perguntar, se isto pode dar origem a algum tipo de certificação de origem. Exatamente, e a gênese deste projeto, desta ideia, digamos assim, esteve associada a uma coisa que é muito característica desta região, que são os ovos moles, ou seja, porque é que não poderíamos arranjar aqui uma maneira de proteger aquilo que de bom se faz aqui também, e por outras partes do país, obviamente, através destas ferramentas de nova geração, utilizar a biotecnologia azul para precisamente garantirmos agregar valor aos produtos. O processo de criação deste código de barras varia consoante os organismos? É diferente para um bivalve, para um polvo ou para um robalo? Sim. E todos eles têm mecanismos diferentes, poderão ter uma base comum, mas todos eles se comportam de maneira diferente, até organismos que são relativamente próximos. Nós pensamos no mexilhão, numa ameijoa, num berbigão, numa navalha, todos eles são bivalves, todos eles têm concha, todos eles precipitam as suas conchas para poderem crescer, no entanto fazem-no de maneira diferente e essa variação é específica de cada organismo, varia de local para local, varia ao longo do ano, varia com as estações do ano também e, portanto, há aqui de facto assinaturas muito precisas que nos dão uma grande robustez de análise, digamos assim. Mas quando imaginamos um código de barra já estamos a imaginar aquelas coisas do supermercado que a gente passa e aquilo dá-nos logo o preço do produto. Não estamos a falar disso, estamos sempre a falar
de uma análise que é feita em laboratório através de uma amostra, não é? Sim, nós estamos ainda numa fase inicial em que estamos a tentar perceber qual é que é o melhor código de barras para cada organismo e também para a pergunta que nos colocam. Neste momento, nós tentamos olhar para tudo para depois escolher aquilo que interessa em função da pergunta, e a pergunta pode ser tão simples como: este robalo que eu estou a comer é da aquacultura ou é de mar? Foi capturado na Ria de Aveiro ou foi capturado no Mondego? Veio de Portugal ou veio da Turquia, por exemplo? Todas essas questões podem ser respondidas e, em função da pergunta, nós customizamos a resposta. Já vamos falar um pouco mais à frente da importância dos produtos marinhos para nós, para a nossa sociedade. Mas antes disso, queria-te perguntar de onde é que vem essa tua paixão, que é palpável, que é visível, esse teu gosto pelo mar? Como é que ele surge? Como é que chegas? Como é que foi o teu percurso até chegares aqui? Bem, eu nasci perto de Cascais, aliás, nasci em Cascais e vivi perto de Cascais, e depois até ter ido para a universidade, continuei a viver por ali, vivia perto da Praia do Guincho. Fiz muita praia também ali na Baía de Cascais, lembro-me de ver os pescadores a chegar e ir até à Lota, e portanto o mar sempre esteve presente na minha vida. Presente. E lembro-me de ser miúdo e passar ao pé de uma fortaleza antiga, onde estava escrito Laboratório Marítimo da Guia. Da Guia, sim. E dizer, eu um dia gostava de trabalhar aqui. E de facto acabei por fazer lá a minha tese de licenciatura e o meu doutoramento. É um local fantástico, próximo da Boca do Inferno e da Praia do Guincho. Mergulhei muitas vezes no Cabo Raso, onde coletei muitos organismos para os meus trabalhos. E a paixão do mar sempre esteve presente. Eu não me consigo imaginar a viver longe do mar. Tenho que confessar. E, portanto, é uma coisa que te acompanha mesmo do ponto de vista profissional e académico. Sim. E, de facto, também muitos dos meus hobbies, que cada vez tenho menos tempo para os fazer, também estão ligados ao mar, nomeadamente o mergulho, por exemplo. 97% do nosso território, ao contrário do que as pessoas possam pensar, é água. Sim. Ou seja, nós, para além deste pedaço de terra que temos, mais os arquipélagos dos Açores e da Madeira, temos uma imensa quantidade de território que é mar. Sim. E que é a nossa zona económica. Visto esta perspectiva, o teu campo de estudos é imenso. Eu costumo brincar a dizer às pessoas, quer dizer, se nós tivéssemos uma quinta do tamanho de um campo de futebol e só cultivássemos a pequena área, podíamos passar a vida a lamentar-nos que temos um terreno muito pequenino para trabalhar, porque estamos a esquecer tudo o resto, não é? E de facto é essa a realidade do nosso país. O nosso país é imenso, é um país dos maiores da Europa e dos maiores do mundo. Temos esta particularidade de uma parte muito significativa estar debaixo d'água. E de facto é sobre essa parte, sobre a parte fixa, digamos assim, que nós temos jurisdição e que pretendemos ampliar essa jurisdição. E de facto o que nós temos é trabalhar para arranjar formas de tirar proveito e beneficiar a população dessas riquezas que nós temos. Mas como é que tu geres as tuas prioridades quando olhas para este imenso território que é o mar português? Como é que tu geres as prioridades? O que é que vamos estudar? O que é que nos interessa? O que é que queremos valorizar? Antes de mais, nós temos que saber o que é que temos. Ou seja, é muito fácil. Se eu não souber quanto dinheiro é que tenho no banco, eu não sei quanto é que posso gastar num jantar. Não é? Porque nunca sei quando é que vou chegar ao vermelho. E, portanto, a primeira questão é essa. É mapear aquilo que nós temos, é gerar conhecimento. E Portugal tem feito um esforço incrível nesse sentido. E há que dar o mérito e reconhecer o trabalho que tem sido feito até agora. Depois de sabermos efetivamente aquilo que nós temos que pensar como é que nós poderemos gerir essa nossa riqueza. E esse, de facto, é o grande desafio. E nós temos, acima de tudo, que ter consciência que ninguém gere melhor a nossa casa do que nós próprios. Teremos de ser nós os portugueses, obviamente trabalhando em rede e procurando ajuda quando necessário, mas temos de ser nós a definir um plano para a gestão dos nossos recursos vivos e não vivos que existem no nosso território. E depois, então, começar, de facto, a tentar gerar atividades que sejam atividades de longo prazo e que não se foquem no lucro do curto prazo e do médio prazo. Tu estás com um pé em cada um destes temas, ou seja, na geração de conhecimento por um lado, mas também na procura de aplicações e tens projetos nas duas áreas? Sim. Eu acho que eu costumo dizer que eu centro a minha investigação em 3 pilares, digamos assim. Eu foco-me muito na ecologia marinha aplicada, em que tento perceber os processos naturais, perceber o que é que existe, como é que as coisas funcionam na natureza. A natureza teve milhões de anos para desenvolver soluções muito engenhosas para poder funcionar. Depois, na aquacultura sustentável, em que nós tentamos recriar
esse tipo de processos. Queremos falar sobre isso com mais detalhe. Exato. E depois, então, usarmos a biotecnologia para melhorar os processos e agregar valor ao produto. Nós temos, por exemplo, como solução, poderemos não ter que pescar mais, mas podemos pescar melhor, poderemos não ter que fazer mais aquacultura, mas fazer melhor aquacultura, fazer melhores produtos da aquacultura, e é por aí que eu acho que será o caminho. Isso é uma coisa que eu te queria perguntar. É porque eu penso que um dos grandes desafios que todos nós enfrentamos enquanto sociedade global é que temos que alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Como é que o vamos fazer? Com a pesca, com a aquacultura? Como é que vamos conseguir gerar recursos suficientes para suportar esta pressão tão grande sobre o meio aquático? Vamos ter que mudar a nossa maneira de estar e a nossa maneira de olhar para este planeta, porque não é expectável que possamos continuar a pensar que podemos crescer de forma infinita, porque os recursos não são infinitos, são finitos. Efetivamente é um grande desafio acabar com a fome, acabar com a má nutrição e, acima de tudo, garantir que todas as pessoas têm acesso a uma alimentação condigna. Eu acho que a aquacultura vai ter aqui um papel fundamental. Poderemos ter de mudar alguns dos paradigmas que até então têm sido utilizados. A começar, por exemplo, pela produção monospecífica, que é algo que também se praticou na aquacultura, na agricultura, e que se tem vindo cada vez mais a questionar e a reformular. Uma produção intensiva com recursos... Exatamente, monospecífica, em que só se cultiva uma espécie e em que se fazem sempre algum tipo de abusos ambientais. Se calhar também repensar o tipo de espécies que nós produzimos em aquacultura. Só para dar aqui um pequeno exemplo, que eu até costumo falar com os meus alunos, para nós é difícil de arranjar um paralelismo, por exemplo, para um atum que vivesse no meio terrestre. Às vezes falamos da aquacultura do atum e que se está a tentar fazer a aquacultura de atum. Eu costumo dizer aos meus alunos, nós em terra não temos nada que se pareça com um atum, porque se houvesse um lobo, tínhamos que ter um monstro que comesse lobos e depois tínhamos que ter um monstro que comia o monstro que comia os lobos, e isso é um atum. Portanto... Isso porque, na verdade, nós em terra alimentamos acima de tudo de herbívoros. Sim. E no mar recorremos muito a predadores. Sim, sobretudo a predadores. Portanto, consumimos predadores, não é? Sim, sobretudo animais carnívoros. Gostamos muito de peixes carnívoros. Todos nós gostamos de comer robalo, gostamos de comer... Mas é mais saboroso? O predador é mais saboroso do que o... Hoje em dia nós conseguimos manipular muito facilmente o sabor, a textura, o valor nutricional, a consistência de tudo o que é feito em aquacultura. Poderemos ainda não estar numa fase em que os ingredientes que nós utilizamos para formular essas soluções, essas rações, como são chamadas, esses alimentos formulados, sejam ainda economicamente muito interessantes. Mas para lá teremos de caminhar, certamente. E outro grande desafio que nós temos é que algumas regiões do mundo produziam, por exemplo, peixe, que era um peixe mais herbívoro, como as carpas ou as tilápias, mas com o aumento do poder de compra, essa população quer passar a comer aquilo que come um europeu ou um norte-americano, não é? E isso causa, de facto, desafios de sustentabilidade, e este desafio é transversal. Um dos grandes desafios que nós temos para alimentar as pessoas com animais, sejam eles peixes, sejam frangos, sejam porcos, é a escassez de ingredientes que há para formular as rações e que nos tem obrigado a olhar para fontes alternativas que até há uns anos atrás eram totalmente impensáveis de ser utilizadas. Estou-me a lembrar em particular dos insetos, das medusas, enfim, tudo neste momento é encarado como um potencial ingrediente para ser utilizado em rações. Antes de voltarmos a este tema, que tem muito a ver com a cultura sustentável, onde tu desenvolves muitos dos teus trabalhos, eu queria-te falar sobre uma outra área que também é transversal, que é a poluição marinha. Sim. Na verdade, quando pensamos hoje em dia no mar, inevitavelmente pensamos na poluição, no plástico, nas matérias orgânicas, pensamos na poluição. O que é que pode ser estudado nestas matérias e o que é que pode ser melhorado? Também aqui vamos ter que mudar de paradigma. Sim, sem dúvida. Tudo mais tarde ou mais cedo virá a acabar por parar ao mar, não é? E de facto é preciso começar a fazer trabalhos que nos permitam perceber qual é que é o impacto de algum tipo de poluentes que até à data não eram considerados.
Hoje em dia falamos muito no plástico, por exemplo, mas há muitíssimos outros poluentes, alguns que se calhar nem nos passa pela cabeça. Se nós pensarmos na quantidade de cafeína ou de paracetamol ou de outros compostos que fazem parte da nossa vida diária, os anticonceptivos que nós tomamos, que acabam também invariavelmente por ir parar ao mar, de facto temos que rever estes nossos paradigmas e apostar em materiais que de facto sejam mais amigos do ambiente e que possam degradar-se naturalmente ao longo do tempo e não provocar tantos impactos, pelo menos no meio ambiente. Tem havido um desenvolvimento muito acelerado de novos materiais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das nanopartículas, que hoje em dia estão muito presentes em produtos do cotidiano que todos nós utilizamos, quer para a nossa higiene, quer nas roupas, enfim, estão presentes em tudo e que, de facto, houve um avanço da tecnologia que não foi acompanhado pelo conhecimento dos impactos e pela legislação também, não é? Claro. E, portanto, temos que ter essa consciência. E no caso do meio marinho, é particularmente preocupante, porque muitos dos organismos que nós achávamos que iam ser o pilar da nova aquacultura, como por exemplo os bivalves ou as algas, que não necessitam de rações para crescer, que se alimentam, as algas são produtores primários, os bivalves comem plâncton, ou fitoplâncton em particular, poderão estar muito vulneráveis a este tipo de poluentes. São os primeiros a serem contaminados. E, portanto, temos aqui quase um puzzle, um quebra-cabeças, que é como é que eu vou promover a aquacultura de organismos em mar aberto quando eles ficam tão vulneráveis a estes poluentes. Enfim, eu acho que nós vamos mesmo ter que rever a nossa forma de estar e a nossa forma de viver neste planeta, porque estamos muito próximos, se é que já não ultrapassámos aquele limiar do ponto de não retorno. Ia-te perguntar isso mais à frente, e isto relacionado com a pesca. A minha questão do ponto de retorno tinha a ver com a pesca. A pesca é de facto uma das nossas maiores riquezas marinhas. A minha questão é possível reparar os estoques das espécies que estão mais sacrificadas, a sardinha, o bacalhau, o polvo, aquelas espécies que hoje em dia sabemos que estão a diminuir drasticamente e que em muitos casos até já existem espécies parecidas porque já não encontramos o polvo ou já não encontramos o bacalhau e, portanto, encontramos espécies sucedâneas. É possível recuperar esses estoques ou chegamos a esse ponto de não retorno? Eu antes de responder essa pergunta vou aqui relembrar uma frase que foi dita por um especialista mundial das pescas, que disse que se os gestores de pescas fossem engenheiros civis, eles estavam todos presos porque os estoques colapsaram todos, não é? E de facto colapsaram porque houve um desrespeito durante muito tempo pela opinião dos cientistas que alertavam para a necessidade de fazer as coisas de maneira diferente. Isto é como uma pessoa ser diagnosticada de diabetes e alguém dizer: o senhor não pode comer açúcar. E nós: está bem, mas então em vez de não comer açúcar vou só comer 3 pastéis de nata. E continuamos assim, depois ficamos muito espantados quando fomos diagnosticados com uma doença muito séria. Essa percepção mudou? Eu acho que sim. Ou a decisão política ainda está muito condicionada pela pressão económica? Eu acho que os próprios armadores têm interesse em continuar a pescar e há uma mudança também de mentalidades e, portanto, eu acho que as coisas mudaram efetivamente, mas ainda não estão perfeitas. Nós temos muitíssima pesca ilegal, a pesca não declarada, a pesca não regulamentada, sobretudo naquilo que nós chamamos as zonas de ninguém, que são as águas internacionais, em que não é o faroeste, mas quase. Exatamente, ou seja, o facto de ser de todos acaba por não ser de ninguém. E é curioso que muito recentemente foi proposto que o paradigma devia ser ao contrário. Em vez de cada um poder fazer o que bem lhe apetece em águas internacionais, devia ser precisamente ao contrário. É como se são internacionais, ninguém lá deveria poder fazer nada. Santuários, como se fossem santuários. Exatamente, e dessa forma protegeríamos logo uma grande componente do meio marinho. Claro. Obviamente que isso forçaria a uma mudança de paradigma, mas nós só mudamos os nossos paradigmas quando somos forçados a isso, não é? Mais uma vez, recorrendo aqui a um paralelismo com a saúde humana, uma pessoa só deixa de comer certo tipo de alimentos. Quando apanham susto, exatamente, quando dizem que está... Se tiver um piripaque, aí a pessoa começa a pensar, se calhar não posso comer tanta carne vermelha, se calhar não posso abusar tanto do sal. E de facto nas pescas eu acho que ainda poderemos tentar recuperar alguns dos estoques e há trabalhos feitos que demonstram isso, mas isso implicaria de facto uma mudança de paradigma muito grande e por vezes não há coragem política para implementar. Eu estou-me a lembrar especificamente quando o Canadá passou aquela moratória em que de um dia para o outro proibiu a pesca do bacalhau e acabou com milhares de empregos. Quer dizer, isto hoje em dia se calhar não sei se teriam a mesma coragem de fazer essa medida. E como é que seria, na tua perspectiva, esse modelo de pesca sustentável? Eu acho que há muitos tipos de pesca e de facto, por exemplo, se praticasse pesca de arrasto em terra,
ninguém admitia. Ninguém admitia que se pusesse um saco de rede a arrastar por uma floresta em que viesse tudo árvores, sim. animais, tudo, sem nada conseguir escapar, não é? E, portanto, não podemos pôr a pesca toda no mesmo saco, não podemos misturar a pesca industrial com a pesca artesanal, com a pesca de subsistência, com a pesca que utiliza um palangre e que pesca especificamente aquele organismo, e com uma outra que pesca de forma indiscriminada. Claro. Há muitos tipos de pesca e alguns terão certamente menos impacto nos ecossistemas do que outros. E outros vão ter que ser sacrificados, não é? Eu penso que sim, eu penso que será uma inevitabilidade e muitos países já proibiram determinado tipo de artes de pesca, porque de facto verificaram que o estrago que provoca é muito superior ao benefício. Claro. Exatamente. Eu acho que era aqui que poderíamos falar da aquacultura, porque se na pesca, se os estoques selvagens estão em declínio de muitas espécies, a alternativa pode ser a aquacultura. Mas eu sei que tu defendes um determinado tipo de aquacultura, a chamada aquacultura sustentável. O que é que diferencia a aquacultura que nós ouvimos falar e que certamente muitos de nós, se calhar, já vimos em vídeos e reportagens, por exemplo, a aquacultura de salmão no Chile, de uma aquacultura sustentável como aquela que se pratica, por exemplo, do robalo, não sei se vou dizer de forma correta, a aquacultura do robalo, por exemplo, na Ria de Aveiro. O que é que separa estas duas aquaculturas? É preciso termos aqui noção, porque a aquacultura é um saco muito grande, ou seja, se eu tiver como a pesca, não era? Exatamente, se eu tiver a produzir crocodilos para consumo humano, como é um animal aquático, eu estou a fazer aquacultura, ou seja, a aquacultura é mesmo um saco muito, muito grande. E, portanto, temos que ter aqui atenção a esta questão. Mas se nós pensarmos que muitas das espécies que nós produzimos em aquacultura, tal como já foi aqui referido, são carnívoros, e precisam de rações com uma grande quantidade de ingredientes que lhe satisfaçam esses requisitos, nós hoje em dia olhamos e ainda estamos muito dependentes, por exemplo, da farinha de peixe e do óleo de peixe, que vêm essencialmente de produtos da pesca. Cada vez menos... Subprodutos da pesca. E mesmo de produtos da pesca. Há mesmo espécies de peixes que são pescadas, eu estou-me a lembrar em particular da anchoveta do Peru, que é pescada praticamente exclusivamente apenas para fazer farinha de peixe e também algum óleo de peixe. E, portanto, nós estamos a tentar procurar alternativas a esses ingredientes mais tradicionais. No espaço de 10 anos, por exemplo, a quantidade de óleo de peixe que um salmão tem na sua dieta foi drasticamente reduzida, não porque as indústrias tenham ficado particularmente sensíveis às questões ambientais, mas porque deixou de ser economicamente viável. Claro. Nós, se fizermos uma busca rápida no Google, vamos encontrar muitos países a dizer que querem duplicar, triplicar a sua produção aquícola. Ora, se a oferta de ingredientes para as rações não aumenta e aumenta a procura, o preço dispara. E é isso que tem vindo a acontecer e isso tem empurrado a indústria na busca de soluções mais alternativas, e algumas delas que nós, se calhar, há uns anos achávamos que seria ficção científica, como, por exemplo, recorrer a organismos unicelulares produzidos em fermentadores que fazem aquele ingrediente específico para pormos na ração. Hoje, se calhar, a maior parte das pessoas não tem ideia que com um granulado, vamos lhe chamar assim, que é atirado para um robalo que está a crescer, tem lá soja, tem milho, tem trigo, tem lá farinha de penas, por exemplo, de aves, que é uma coisa que eles nunca comeriam na natureza. Mas o que é importante desmistificar é que estes animais não precisam de ingredientes. Eles precisam é de nutrientes. Eles precisam daquele ácido gordo, daquele aminoácido, daquele mineral. Venha ele de onde vier, desde que aquilo esteja na proporção certa, não há problema nenhum. E é por aí que a aquacultura tem de caminhar. A questão da sustentabilidade também passa, por exemplo, pelo zero desperdício. E se eu dou uma ração a um peixe e ele não a come por completo, eu estou a perder dinheiro e estou a impactar o ambiente. E, portanto, tenho que arranjar modelos de produção que vão utilizar esses ingredientes que seriam desperdiçados de outra forma. Pegando aqui no exemplo do salmão, hoje em dia começam-se a colocar à volta das jaulas de salmão linhas com mexilhão para filtrar matéria particulada que sai daquela jaula, e também linhas com algas que podem eventualmente também retirar alguns nutrientes que estão dissolvidos. Ou seja, todo este paradigma que hoje em dia se fala muito da economia circular, da bioeconomia, quer dizer, é efetivamente isso. Nós temos que mudar a nossa maneira de olhar para a produção de alimento. E eu sei que vocês no Ecomar, nos laboratórios do Ecomar em Ilhavo, estão precisamente a testar esse tipo de aquacultura, a tentar criar esse circuito, essa economia circular com zero desperdícios. Queres-me falar um pouco desse projeto? Sim, nós temos no Ecomar, no Laboratório de Valorização dos Recursos Marinhos da Universidade de Aveiro,
que está ali situado junto da entrada da Barra da Ria de Aveiro, na Gafanha da Nazaré. De facto, nós temos um projeto apoiado pelo Mar 2020, o projeto Aquamin, onde nós montámos a uma escala piloto vários sistemas que nos permitem testar diferentes modelos de produção, precisamente de forma modular, para nós irmos acoplando novos módulos para que no final se aproveite a totalidade dos nutrientes e até possamos reaproveitar a água que estamos a utilizar. A água salgada não é um bem finito. Às vezes falamos da crise da água e ela existe, mas estamos a falar da água doce. A água salgada não tem esse problema, mas devemos garantir que a carga de nutrientes que ela tem quando é devolvida ao seu meio natural não é superior àquela que tinha inicialmente. Essa é a nossa grande preocupação. E trabalhar numa escala piloto para que seja mais fácil transferir o conhecimento. Claro. Essa é outra grande preocupação que nós temos, porque quando passamos da bancada para o terreno, às vezes as coisas não são assim tão fáceis de escalar. Se trabalharmos numa escala piloto mais próxima da realidade da produção, será mais fácil adaptar o conhecimento e transferir, de facto, aquilo que nós vamos aperfeiçoando para os produtores. Era isso que eu te ia perguntar, porque o objetivo último é transmitir esse conhecimento a quem produz. Sim, Portanto, fazer uma ligação entre a investigação e a universidade e as empresas que estão neste meio. A Universidade de Aveiro é uma universidade muito particular em Portugal, porque de facto sempre teve isso no seu ADN. Esteve na gênese desta universidade. Trabalhar com e para a região e os parceiros empresariais, em primeiro lugar da região e depois, obviamente, a nível nacional e internacional. E essa foi uma das grandes preocupações também do Ecomar, dar a resposta a uma série de desafios que nós sabíamos que existíamos naquela região e de facto, trabalhar de forma muito próxima com os produtores aqui da região de Aveiro numa primeira fase e depois, obviamente, estender para o território nacional. Ricardo, o que te queria perguntar é o seguinte: tens consciência, certamente melhor do que eu e melhor do que ninguém, que existe algum preconceito à volta da aquacultura? Há quem critique o sabor ou a falta do sabor dos peixes da aquacultura ou a consistência diferente. Isto é um preconceito ou tem aqui alguma base de realidade? Eu arrisco a dizer que as duas são válidas. De facto, há algum preconceito ainda e também algumas também são reais. E, efetivamente, há peixes da aquacultura de diferente qualidade. Okay. E às vezes as pessoas compram mau peixe da aquacultura e, de facto, isso nota-se bem. E nós também somos um povo apreciador de pescado. Somos exigentes, somos mal habituados. Dos top 3 a nível mundial, comemos muitos quilos de pescado per capita, mais de 50 quilos, se eu não estou em erro. Per capita, obviamente uma grande componente do nosso fiel amigo, do bacalhau. Claro. Depois também comemos muitas sardinhas, muito carapau, muito polvo, mas também comemos muito peixe, como a dourada, o robalo e mais recentemente o salmão. E eu gosto sempre de falar muito nesta dicotomia. Nós, quando começámos a comer robalo e dourada da aquacultura, todos os portugueses, de um modo geral, sabiam a que é que era suposto saber uma dourada e um robalo. Claro. E quando nos davam uma coisa mais mole, com um sabor diferente, nós reparávamos que aquilo não era bem o que era suposto ser. Quando nos começaram a dar salmão, a maior parte de nós se calhar nunca tinha comido salmão na vida. Não tínhamos o histórico. E se calhar as pessoas hoje em dia consomem salmão e sobretudo as gerações mais novas, e eu falo também de experiência própria porque lá em casa os meus filhos também comem outro tipo de peixe, mas se eu lhes perguntar é o salmão que vem sempre como primeira sugestão. Eu acho que é preciso desmistificar a aquacultura, claramente. Fizeram-se muitos erros, ainda se continuam a fazer alguns erros, mas também se produz peixe de forma muito segura do ponto de vista da segurança alimentar. Há aquele mito dos antibióticos, que os peixes vêm carregados de antibióticos. Enfim, eu acho que na Europa nenhuma empresa que tenha um mínimo de bom senso vai utilizar antibióticos na sua produção, por Porque exemplo. A aquacultura é também um meio muito regulamentado. Sim. E muito fiscalizado. Sobretudo aquilo que é produzido na Europa, sem dúvida nenhuma. E nós na Europa temos aqui uma questão complexa de se resolver, é que a Europa é extremamente deficiente no que diz respeito aos produtos do mar. Essencialmente, por exemplo, se nós pensarmos nas gambas e nos camarões que nós comemos, quase todos eles são importados ou da América do Sul ou da América Latina, ali mais do centro, ou da Ásia, e aí de facto a regulamentação pode não ser tão exigente e tem que haver uma maior fiscalização do produto à entrada no espaço europeu.
mas de um modo geral, um produto de aquacultura, em princípio, será mais seguro do que um produto que tenha sido pescado. Porque nós sabemos, porque sabemos exatamente onde é que ele foi produzido e em que condições é que foi produzido. Um organismo que foi pescado pode ter passado mais de metade da sua vida numa zona poluída, exposto a metais, exposto a outros poluentes, por exemplo, e quando for pescado, nós não fazemos nenhuma ideia da sua qualidade. Claro. Ou seja, tanto pode vir do alto mar, numa zona límpida e saudável, como pode vir junto de um caneiro de esgoto. Sim. E ele passou grande parte da sua vida alimentando-se ali. Por exemplo, ou seja, eu acho que do ponto de vista da segurança alimentar, a aquacultura é uma alternativa muito, muito interessante. E mais uma vez, eu não vejo a aquacultura e a pesca como duas realidades, uma de um lado, outra do outro. Sim, contraditórias. Elas são gêmeos, e mais do que isso, são gêmeos siameses. A aquacultura, como nós a concepcionamos hoje, não seria possível sem a pesca. E também há alguns tipos de aquacultura que são utilizados precisamente para poder voltar a permitir algum tipo de pesca. E, portanto, são duas realidades que estão muito ligadas e que durante muito tempo foram tratadas como duas atividades distintas, quando não deveria ser assim. Mas, de facto, se uma exploração da aquacultura for uma boa exploração da aquacultura, o produto final que sai, é de muita qualidade. O tal robalo que sai... Em prova cega, isto é um clássico, quando nós fazemos uma prova cega com um robalo de mar e um robalo produzido nas marinhas, por exemplo, aqui da Ria de Aveiro, num regime de produção chamado de semi-intensivo, onde apenas parte da alimentação é garantida pela ração e o peixe come muito do seu alimento, daquilo que cresce naturalmente dentro do tanque de terra, invariavelmente, a esmagadora maioria do consumidor escolhe o peixe da aquacultura, porque é um peixe que é ligeiramente mais gordo e, como tal, é ligeiramente mais saboroso do que o peixe oriundo da pesca. E nós, enquanto seres humanos, estamos programados para gostar daquilo que nos faz mal. Claro. Dizer. Sei também que sei porque no outro dia estive lá nesse sítio contigo, a desenvolver nos laboratórios do Ecomar um projeto com salmão. Conta-me lá, não sei se podes levantar um pouco o véu, mas pelo que eu percebi, vocês neste momento estão a estudar estes salmões em tanque, em piscina, mas o objetivo é levá-los para o alto mar. Isto é um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com um grande grupo português, um grupo empresarial português, que pela primeira vez decidiu fazer este teste. É um projeto puramente de investigação, não é um projeto de produção. Sim. Ele inicialmente causou muito alarmismo, porque acharam que íamos encher o mar português de jalas por todo o lado. Não é esse o caso. De facto, é um projeto de investigação, onde estamos aqui a tentar testar um conceito, em que o objetivo é tentar engordar salmão nas águas ao largo da costa portuguesa. É um projeto verdadeiramente offshore. A jala estará localizada a cerca de 11 milhas da costa portuguesa, ao largo do Farol da Barra, na entrada da Ria de Aveiro, e há uma série de inovações tecnológicas que serão testadas, e de facto é um projeto de investigação, porque há a possibilidade de conseguir produzir salmão nas nossas águas. E este é o tipo de aquacultura que pode ser o futuro, não é? Eu creio que sim, porque nós poderemos conseguir produzir salmão mais depressa, de forma mais sustentada e, por exemplo, diminuir a pegada associada ao transporte do alimento, desde o seu local de produção até, por exemplo, ao sul da Europa, que é outra questão que nós também temos que ter em conta quando falamos da sustentabilidade, não é? De onde é que vêm os produtos que nós comemos? Eu posso comer um vegetal produzido de forma sustentável, mas se eu tiver que o trazer de barco ou de avião do outro lado do mundo, lá se vê a sustentabilidade. E em frigoríficas e tudo isso. Exatamente. Portanto, este é de facto um projeto muito interessante, é um projeto onde estamos todos a aprender, mas que de facto eu creio que vai ser uma pedrada no charco e que podemos de facto avançar o estado da arte da aquacultura. E mais uma vez a Universidade de Aveiro e o CESAM são pioneiros nesta matéria. Sim, nós no primeiro contacto que tivemos com este grupo empresarial foi fundamental levá-los ao Ecomar. E às vezes questionam este tipo de investimentos. Sim. De porque é que se foi gastar 4 milhões de euros a fazer um centro de estudos ali na entrada da Barra, e ainda por cima tem para lá uns tanques para tratar golfinhos e tartarugas, o que é que isso traz de retorno? Quer dizer, aquela infraestrutura foi determinante para as pessoas optarem por Aveiro. E para dar um salto no conhecimento e dar um salto. E o facto de estarmos inserido numa zona portuária, que é um conceito também muito interessante do Ecomar. O Ecomar esteve recentemente na final
dos prémios Regiostars, que são prémios europeus, na categoria do azul, verde e cinzento, porque é uma infraestrutura cinzenta, é de betão, claro. mas tem uma missão de proteção do meio marinho e está inserida numa zona de proteção especial, que é a Ria de Aveiro. E, de facto, a infraestrutura associada àquela região, as autoestradas, a ferrovia, o porto, a universidade, o Ecomar, enfim, e uma predisposição dos municípios envolventes, em particular da Câmara Municipal de Ilhavo, para tornar aquele local um centro de conhecimento para a aquacultura, para nós, de facto, podermos finalmente começar a trabalhar na nova economia do mar. Claro. Fala-se muito na economia do mar, falar, claro. não é? Mas nós ainda estamos muito presos aos setores tradicionais, que são fundamentais e que têm o seu espaço, obviamente. Os portos, a pesca, têm o seu espaço, obviamente, na economia do mar, mas é preciso também começar a promover os novos setores desta nova economia do mar, a biotecnologia azul, a aquacultura. É preciso, de facto, fazer as coisas de maneira diferente para que o resultado final também possa ser diferente. Claro. E eu acho que aí vocês estão, de facto, na vanguarda e com um espírito pioneiro muito, muito acentuado. Queria só voltar atrás um pouco da nossa conversa e falar da extensão da nossa plataforma marinha, que abre campos incríveis para a ciência, por um lado, mas também para a economia azul, como estavas a falar. Achas que Portugal está em condições de vir a aproveitar todo este potencial? Porque de facto, quando falamos da extensão da plataforma marinha, estamos a falar de um potencial imenso, de novos fármacos, de novas formas de energia, de novas espécies. Achas que estamos em condições de o aproveitar? Eu creio que sim, porque nós temos uma geração de recursos humanos como nunca tivemos. Eu faço parte do início desse ponto de viragem, em que as pessoas tiveram a sua formação nas universidades portuguesas e depois foram procurar lá fora conhecimento que trouxeram para Portugal e montaram as suas redes e de facto eu acho que nós nunca tivemos uma geração, nunca tivemos um conjunto de recursos humanos tão bem preparados, assim agora haja engenho e arte para saber aproveitar e não deixarmos de facto... E apoio político cérebros, também, não é? Sim, eu acho que a fuga de cérebros é uma preocupação muito grande que nós temos e todos nós... investigadores que têm 45 anos ou menos, algum dia na sua carreira científica pensaram, eu vou sair de Portugal porque este país não me deixa crescer. O que não deixa de ser um paradoxo. Como é que eu, por exemplo, que trabalho em coisas ligadas ao mar, tenho um país em que 97% é mar e me passou algum dia pela cabeça que este país não tinha espaço para mim, não é? Acho que, de facto, as coisas... Tem havido um esforço para tentar reter as pessoas mais capazes, que é sempre insuficiente, e isso também é preciso dizê-lo. São feitas algumas medidas, algumas às vezes mais avulsas, outras mais pensadas, mas de facto é preciso haver acima de tudo consistência. Eu acho que é importante as pessoas saberem ao que vão e haver seriedade de parte a parte quando se fala destas questões. Agora, que nós temos pessoas muito bem preparadas e muito bem treinadas, eu, por exemplo, no aspecto falando aqui na aquacultura, que é aquele campo talvez onde eu esteja mais à vontade, eu não me lembro de nenhuma grande empresa ligada ao mundo da aquacultura onde não haja pelo menos um português com uma posição de direção muito importante nessas empresas. Só para termos aqui um exemplo, ela foi a minha caloeira, é um ano mais nova do que eu, mas a pessoa que está à frente da componente de bem-estar animal da maior empresa de aquacultura do mundo é portuguesa. Okay. E casos destes são N, ou seja, nós temos portugueses muito bons em Portugal e fora de Portugal. E vocês trabalham em rede, de alguma forma? Sim. Eu acho que essa foi também a grande mudança, e aí, obviamente, o facto de Portugal se ter modernizado, ter entrado para a União Europeia e o esforço que houve de formar recursos humanos. Talvez depois não se tenha pensado muito bem o que é que lhes haveríamos de fazer, não é? Mas é preferível ter recursos humanos altamente qualificados para os poder utilizar do que precisar deles e não os ter. Claro. Ia-te perguntar o que é que pode advir desta extensão da plataforma marinha? O que é que podemos descobrir nestas profundezas que ainda desconhecemos? O que é que pode ser descoberto? O que é que pode ser... Tens ideia do que é que... Nós conhecemos muito pouco da biodiversidade marinha, sobretudo quando falamos da biodiversidade que tem águas mais profundas. E essa é outra particularidade também do mar português. Grande parte do mar português é um mar de águas profundas, é um mar de águas abertas. Nós teremos jurisdição sobre os recursos que estejam na plataforma, ou seja, os que estão na coluna d'água, nós não teremos jurisdição sobre eles, teremos jurisdição sobre os que estão na plataforma. E aí teremos um manancial de recursos biológicos,
e também minerais e energéticos que poderão ser fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Obviamente que a exploração desses recursos terá de ser feita também de uma forma inteligente, digamos assim, estratégica, sem dúvida, e com um conhecimento de causa para poder antecipar potenciais impactos. Hoje em dia fala-se muito da mineração do mar profundo. Haveremos de lá chegar, não tenho grandes dúvidas em relação a isso, mas é preciso ter consciência que vão gerar impacto e temos que perceber se esses impactos justificam ou não. Primeiro temos de ter o conhecimento antes de avançar. Sim. Ia-te pôr aqui em cima da mesa um outro tema. Como já falámos aqui, 97% do nosso território, do território de Portugal, é mar. Mas existem alguns outros números que são impressionantes, que a mim, pessoalmente, me impressionam. 4 em cada 5 seres vivos habitam o oceano. Metade do oxigênio que respiramos é produzido no oceano. O oceano, nomeadamente as pradarias marinhas, são essenciais na retenção do carbono. Isto significa que nós, Portugal, mas se calhar a civilização ocidental, mas nós, Portugal, temos uma obrigação moral para proteger os mares. Achas que estamos a conseguir cumprir essa obrigação? Eu acho que às vezes é difícil de conseguir perceber algumas decisões que são tomadas e muitas das vezes apresentam-se provas científicas inequívocas de que não estamos aí na direção certa e continua-se a apostar. Eu acho que todas as atividades que nós possamos fazer no meio marinho vão ter um impacto. Claro. E temos é que falar delas abertamente e tomar decisões. Muito recentemente, por exemplo, o caso das dragagens no Sado. Eu não estudei o assunto para dizer se sou a favor ou se sou contra. Agora, que existirão impactos, obviamente que existem. O caso das dragagens na Ria de Aveiro, era necessário fazer as dragagens, mas há sempre uma contrapartida. Existirão, obviamente, sempre impactos. Temos é que depois olhar para o resultado final e perceber se o balanço é positivo ou não. Agora, que nós temos que cada vez mais tomar decisões com base no conhecimento científico, no melhor conhecimento científico disponível. Neste momento, e essa é uma metodologia que ainda não está interiorizada. Eu acho que hoje em dia a terminologia é mesmo esta. É o melhor conhecimento científico disponível à data. Ou seja, não quer dizer o conhecimento científico vai evoluindo. E aquilo que nós achamos hoje que é a melhor solução, se calhar daqui a 20 anos pode não ser. E podemos ter achado, meu Deus, como é que alguém tomou esta decisão com este tipo. Mas os nossos decisores políticos e os nossos decisores económicos estarão já sensibilizados para a necessidade de tomarem as suas decisões e fazerem as suas opções a partir desse melhor conhecimento científico disponível? Eu acho que o panorama político, não é só em Portugal, mas na Europa e no mundo, está a mudar a uma velocidade que eu se calhar não me lembro que ele tenha mudado tão rapidamente, porque de facto a consciencialização da crise ambiental chegou às novas gerações, que são aquelas que vão votar daqui por meia dúzia de anos. E é por isso que provavelmente esses jovens não vão votar nas pessoas que nos trouxeram até aqui. E há de facto uma mudança da maneira como nós olhamos para o problema e sobretudo começamos a tomar decisões sérias e baseadas no conhecimento, ou então eu acho que vamos ter aqui uma viragem política muito drástica. Metade da população mundial vive a 100 km da costa. Queria colocar duas questões. Como é que se gera esta imensa pressão humanística sobre a zona costeira? E a segunda questão que eu te queria colocar é como é que se lida com o avanço da água nestas zonas, que são as primeiras a serem afetadas pelo aquecimento global. Como é que este tema da pressão urbanística e do aquecimento global pode afetar o nosso relacionamento com as zonas costeiras? Eu acho que, acima de tudo, isto passa muito por questões, obviamente, socioeconómicas que empurraram muitas das populações para estas regiões costeiras, e mesmo nós olhamos para o nosso país, que é um país muito pequeno à escala mundial, e nós temos aqui uma faixa extremamente densa de Braga até Setúbal, onde muita da população se concentra. Claro. E, de facto, temos que perceber porque é que foi assim. Há razões históricas no nosso país que nos empurraram para esse cenário, como nos outros países todos também. E, portanto, eu acho que é importante, antes de mais, perceber isso, porque a pressão que existe sobre as zonas costeiras é imensa e eu não sei até que ponto é que nós conseguiríamos, de facto, por mais soluções que se implementem para minimizar esses impactos, eles existirão sempre e as grandes urbes, então, terão impactos muito significativos nas zonas costeiras que, associadas aos
aos fenómenos das alterações climáticas, nomeadamente aos eventos extremos, sim. Eu acho que temos aqui uma combinação explosiva, efetivamente, e eu acho que é importante, acima de tudo, tentar arranjar alternativas que permitam às populações que saíram das zonas que não eram tão próximas do litoral Possam regressar. E no caso de Portugal, quer dizer, são 50 km praticamente, é uma faixa muito estreitinha. Há bocado estávamos a falar temos 3% fora d'água, não é? E desses 3% nós trabalhamos ali com um talhão pequenininho, que é esta faixa minúscula que vai do Braga até Setúbal. Sim. Voltando ao teu trabalho e ao trabalho das equipas que geres e que diriges no Ecomar e na Universidade de Aveiro, que outros projetos é que vocês têm entre mãos que possam gerar este conhecimento ou que possam vir a ter aplicações interessantes em termos futuros? Bom, temos projetos muito diferentes e felizmente nós no Ecomar temos tido uma taxa de sucesso muito interessante de angariar projetos que achamos que são estratégicos para a região. Temos, por exemplo, dois projetos cujo grande objetivo é permitir recuperar as pradarias de fanerogâmicas marinhas, o famoso moliço, que não são só as fanerogâmicas marinhas, mas também tem uma grande componente, porque de facto são habitats fundamentais para garantir a saúde da ria, as áreas de berçário para as espécies se reproduzirem, e também são um sumidor de carbono muito importante. Como falávamos há pouco, sim. São uma das formas mais eficientes de reter o tal carbono azul nestas regiões. Temos depois outros tipos de projetos. Deixa-me voltando só um bocadinho às pradarias marinhas, que eu acho que é um tema interessante. Estavas a dizer que são também uma espécie de berçário, ou seja, sim, é lá que grande parte das espécies da ria vão criar a sua descendência? É lá que eles fazem, por exemplo, as suas posturas, e também é lá que as primeiras fases da vida destes animais, dos pequeninos peixes, dos pequenos bivalves, é lá que eles procuram refúgio e se conseguem esconder dos predadores para poder crescer até um tamanho em que os torne menos vulnerável à predação. E, portanto, esses habitats são habitats prioritários de conservação e mais uma vez, o grande desafio que nós temos é conseguir conciliar a recuperação desses habitats com as atividades que já lá se desenvolvem e muitas das vezes... Com atividades tradicionais ou com novas atividades? As duas, porque as duas têm de ter espaço, ou seja, nós temos que olhar para o futuro, mas não podemos esquecer que temos um passado e sobretudo temos um presente. Há famílias que vivem disso e, portanto, nós não podemos colocar uma redoma à volta destes locais e dizer agora não se faz aqui mais nada até isto acontecer. Digamos que essa seria a solução mais drástica e última opção, digamos assim. Temos também outros projetos em que tentamos perceber qual é que é o efeito destes fenómenos mais extremos em alguns organismos que são chave nos ecossistemas da ria. Temos também projetos mais aplicados, onde, por exemplo, tentamos melhorar e otimizar as técnicas de depuração de bivalves para os tornar mais seguros para o consumidor. Temos projetos... Porque o bivalve, quando é apanhado, passa sempre por uma fase de depuração. Não segue diretamente para a mesa. Se for apanhado nas chamadas águas de transição, ou seja, em ambientes estuarinos ou em rias, tem de passar sempre por essa fase, e essa fase é mais ou menos prolongada e o fim que se lhe pode dar depende muito da região onde ele for apanhado. Portanto, tudo o que possa servir para tornar a vida do consumidor mais segura e também agregar valor ao produto do ponto de vista do produtor, é esse tipo de soluções que nós tentamos também desenvolver. Depois também tentamos trabalhar com espécies um bocadinho menos convencionais e que agora se fala muito, por exemplo, da salicórnia, não é? Nós não temos apenas a salicórnia, temos muitíssimas outras plantas que vivem nestes ambientes, as plantas tolerantes à salinidade, tolerantes à água salgada, que são também uma solução muito interessante para remediar solos que já tenham sido invadidos por águas salinas, e aqui nós temos nesta região do Baixo Voga temos casos de salinização e, portanto, esta nova agricultura, a própria agricultura das algas também, e nós aqui na região de Aveiro, ali em Ilha, também temos uma empresa bandeira deste novo paradigma da aquacultura em que aproveita os nutrientes dos tanques onde os peixes estão a crescer para crescer as suas algas, não é? E lhes agregar valor. Algas essas que podem ser usadas na alimentação humana. Exatamente, na alimentação humana, na cosmética, na farmacêutica, enfim, em rações também, como fertilizantes. Existe um sem número. É muito curioso como, por exemplo, a produção de algas tem estado a dar origem a biofertilizantes que promovem taxas de produção
de agricultura tradicional como nunca existiu antes e, portanto, esta nova realidade da economia azul está cada vez a ficar mais verde. Quer dizer, de alguma forma o meliço era tradicionalmente usado precisamente por isso, porque ajudava na fertilização das terras. Exatamente. Acaba por haver uma prática tradicional e empírica que hoje em dia é transformada com conhecimento científico. Esse conhecimento histórico, esta componente quase etnográfica, é muito importante porque, de facto, às vezes nós tentamos reinventar a roda e o que nós poderíamos fazer era aperfeiçoá-la e não reinventá-la, digamos assim. Estes projetos que me estás a falar, de alguma forma contribuem eles próprios para a conservação destes habitats tão sensíveis? Porque, por exemplo, quando falavas das pradarias marinhas, quando as deixamos degradar, para além do impacto imediato que ela tem naquelas espécies berçárias, está a ter depois um impacto a longo prazo, não é? Porque essas espécies vão decrescer a médio prazo. E, portanto, o que eu te perguntava é, tem estes projetos essa componente de ajudar a conservar estes habitats que são prioritários? Nós sempre que fazemos um projeto e o dinamizamos, temos sempre esta preocupação com o legado do projeto, que ele não se extinga quando assinamos o último relatório e fechamos, digamos assim, o dossiê. É suposto o projeto continuar a perpetuar-se e continuarmos a trabalhar em torno daquilo que plantamos. E aí, claramente, no que diz respeito à conservação desses habitats em particular, há sempre uma manutenção e um acompanhamento do legado do projeto. Ricardo, queria-te agradecer esta conversa, queria-te agradecer estares aqui connosco. Ricardo Calado, investigador do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. Falámos sobre aquacultura, economia azul, pesca sustentável, enfim, pradarias marinhas. Muito obrigado por esta hora tão interessante de conversa. Espero que tu e a tua equipa continuem o bom trabalho e os sucessos que têm tido nestes últimos anos. E pronto, e nós regressaremos daqui a 15 dias com outro podcast de Ciência com Impacto e com um novo tema e com um novo convidado. Obrigado.